Boa noite, Clerc. Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Boa noite, Vanessa. Boa noite. Ailane, minha parceira, boa noite. Deem um sinal para mim, vocês que entraram. Vocês estão me vendo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Cláudia, boa noite. Que bom tê-los conosco. Deem um sinal para mim. Som está bom? Visual está ok? Tá tudo ok? Sejam bem-vindos, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho a entrada das pessoas, dos nossos convidados. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Cláudia esteve conosco também recentemente, é um prazer tê-la conosco aqui no nosso programa. Muito bom. Ailane, tudo ok? Obrigada. Clerc, daqui a pouquinho eu vou te chamar. Ah, terceira idade digital, minha querida Anne, boa noite, seja bem-vinda. Olha, essa live hoje promete, muito bom. Olha, várias pessoas entrando também, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Boa noite. Oi, Anne, tudo bem? Boa noite. Vamos com Carla. Muito bom. Sim, Cláudia. Cláudia voltará mais vezes, viu? Estamos aqui aguardando o seu retorno. Milena, boa noite. Obrigada, minha querida. Eu sou muito grata a você, Anne. Vamos aguardar agosto, você estará conosco aqui, né? Eliana, boa noite. Bom, gente, então vamos lá. As pessoas estão entrando, estão chegando, estão se acomodando. Sentem-se, fiquem à vontade, porque a sala é nossa, né? A casa é nossa. Então, hoje, mais um dia do ciclo Lives 50+. Hoje é a nossa quinta live, né? Então, estamos completando o nosso ciclo de lives. Semana que vem tem a última live, né, de encerramento de julho. E hoje nós trouxemos um tema muito bacana, uma pessoa muito especial. E aí eu vou falar um pouquinho do programa de Repente 50, para quem ainda não conhece. E logo em seguida, então, eu farei o convite para o nosso convidado, que ele já está aqui, ansioso para entrar, para começar o nosso bate-papo. Mas eu vou falar um pouquinho do programa de Repente 50. Então, agora oficialmente, boa noite a todos. Eu sou Verônica Maranhão. Eu sou fundadora e uma das gestoras do programa de Repente 50, juntamente com a Ailane Rodrigues, minha parceira de trabalho. Nós duas criamos esse programa, ela também está presente aqui conosco, participando dessa live. E como que surgiu o programa de Repente 50? Eu e a Ailane somos profissionais de recursos humanos já há bastante tempo, atuando com recrutamento, seleção, treinamento nas empresas. E nós nos unimos por conta de uma inquietação, né, de estarmos no mercado, de estarmos nas empresas e percebendo toda a questão das empresas não estarem aceitando os profissionais 50+, os profissionais 45, 50+, do mercado de trabalho estar mudando, e isso incomodava muito a gente. E nós paramos para observar que o cenário mudou, a sociedade global está mudando, então nós precisávamos agir, né? Eu sou uma profissional 50+, atuante no mercado, trabalho, sou professora, consultora, mentora, então eu tenho uma série de atividades, a Ilane também é muito atuante no mercado, então era uma coisa que incomodava muito. Por que não deixar os profissionais 50+ atuarem no mercado de trabalho? Então, nós criamos o programa de Repente 50 justamente com os pilares de ajudar, contribuir com os profissionais 50+ na inserção no mercado de trabalho, contribuir com o desenvolvimento, com o processo de atualização para que eles permanecessem empregáveis no mercado de trabalho. E, por outro lado, nós também trabalhamos juntamente com as empresas para mostrar para as empresas que nós podemos, que nós temos condições e que essa geração mudou. Eu costumo dizer, e isso é fato, né? O profissional 50+ hoje é diferente daquele de 20, 30 anos atrás, que se aposentava e não tinha mais nenhum objetivo, ficava nos seus
em casa, ou então na pracinha jogando, né? Então, haja vista que a palavra aposentado vem de aposentos, ou seja, você ficar guardadinho dentro de um quarto. E hoje não é mais isso. Hoje as pessoas 50 a mais não querem ficar mais nos aposentos, não querem ficar mais aposentado. Eles querem ficar na sala da frente. E na sala da frente justamente significa o quê? Produzir, trabalhar, atuar, criar, contribuir com o desenvolvimento das empresas e da sociedade como um todo. Daí nasceu o programa De Repente 50, justamente para provar que nós temos muito o que oferecer. E estudos revelam que daqui a 30 anos, 1/3 da população mundial será composta por pessoas 50 mais. Então precisamos mudar o olhar, sim. Mercado de trabalho vai mudar, produtos e serviços mudando, as empresas precisam investir na intergeracionalidade, porque há necessidade de se promover essa mescla da oxigenação do jovem com a maturidade emocional e a experiência técnica do 50 mais. Então, por isso que nasceu o programa De Repente 50, e com esse ciclo de lives nós estamos levando semanalmente informação relevante, atual, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional dessas pessoas 50 a mais, que eu tenho certeza que tem muito a fazer por conta de vitalidade, por conta do aumento da longevidade, acesso à informação, enfim, são inúmeras as vantagens, são inúmeros os benefícios que nós ficaríamos aqui a noite inteira, e eu não posso, né? Eu tenho que chamar o Clerc, porque a gente tem muito que conversar, e hoje nós vamos falar sobre um outro viés, que o tema de hoje é: eu era executivo e comecei a empreender em meu negócio aos 52 anos. E quem vem conversar conosco a respeito disso é o nosso amigo Clerc, que eu vou chamá-lo agora. Vamos chamá-lo. Só um instantinho que eu já estou mandando aqui o aviãozinho para ele. Onde está Luiz Clerc? Luiz Clerc, cadê você? Não estou te encontrando aqui. Só um instante. Ah, agora sim. Encontrei o Clerc, mandei um aviãozinho para ele. Então, quem vai falar sobre esse tema aqui conosco é o Clerc, que é um tempinho de delay que nós vamos esperar a entrada dele. Enquanto isso, vão mandando os coraçõezinhos para recepcionar o nosso convidado, aviãozinho para poder chamar os outros amigos para ouvirem a experiência, a fala, as lições, né? As dicas que o Clerc preparou aqui para a gente. Mais um pouquinho, que o Clerc já está chegando. Ah, chegou! Cheguei! Chegou! Boa noite, meu amigo. Boa noite, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, tudo bem. Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui compartilhando um pouquinho da sua experiência, que eu tenho certeza que será muito útil e agregadora para quem está nos assistindo, né? E eu estou muito feliz por estar aqui batendo esse papo com você, né? Eu me sinto honrado por ter sido convidado. Honrado. Então, vamos conversar. Olha aqui, alguém falando aqui, Clerc, muito top, né? Os comentários já estão chegando aqui, né? Então, Clerc, eu estava falando um pouquinho da questão da mudança de paradigma, da mudança de mindset do nosso profissional 50 a mais, né? Mas antes de eu entrar na nossa pergunta oficial, porque você que vai ditar as regras hoje, ensinando tudo pra gente sobre empreendedorismo, eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você hoje. Fala um pouquinho de você, conta um pouquinho quem é o Clerc, a Lucimar que fala quem é o Clerc na fila do pão, né, nas lives. Então, fala um pouquinho pra gente, com a sua trajetória, quem é você? Apresente-se. Tá legal. Vamos lá. Bem-vindo, muito obrigado, bem-vindo a todo mundo que está aí. Vamos mandar os aviãozinhos para convidar os amigos para a nossa live, né? Que essa live é tão bacana hoje.
A gente vai falar sobre um tema bastante importante hoje, principalmente nesse mundo que a gente está passando, né? Essa pandemia, quarentena, as mudanças que estão por vir aí vão ser bastantes, né? Vão ser grandes, né? Eu vim do mercado financeiro, Verônica, eu trabalhei 31 anos em bancos, então foram 31 anos de trabalho, sempre em bancos e sempre na área comercial. Eu brinco com as pessoas que antes de ficar louco, eu resolvi sair. Porque mercado financeiro e área comercial, nossa, mãe do céu, Não é desafiador. Como dizia um amigo meu, bater bumbo o dia inteiro, né? Bater bumbo, bater bumbo, bater bumbo. Pois é, bater bumbo o dia inteiro. Então, foram anos desafiadores, mas importantes. Eu acho assim, tudo na vida serve como aprendizado, né? Então, foram anos importantes, desafiadores. Eu trabalhei bastante, sem hora para parar, era uma loucura, mas eu amava o que fazia, como amo o que eu faço agora, e eu aprendi bastante. Então, foi realmente muita experiência que eu trago hoje para o meu dia a dia como consultor, entendeu, Verônica? Entendi. Eu entendo bem o que você está dizendo, que eu não sou da área financeira, mas eu entendo bem esse seu caminhar, essa sua trajetória, que não é muito diferente, né? Clerc, o que eu venho vendo, o que eu venho pesquisando e vivenciando ao longo dessa minha trajetória, é que o mundo do trabalho está mudando, né? Então, hoje em dia, é fato que o chamado emprego formal, né, carteira assinada, é uma espécie de extinção, né? Ou seja, cada dia que passa, menos as pessoas estão procurando, novos modelos de trabalho estão surgindo. Isso não só para os 50 mais, para todas as faixas etárias, essa mudança na relação do trabalho está realmente acontecendo. Mas eu quero focar mais para o nosso viés, né, o 50 mais, porque aquele sai do mercado de trabalho, e então ele tem... Clerc sumiu, voltou? Sim, ok. Tô aqui, voltei. Ele tem muita experiência, maturidade emocional, tem muito a oferecer, mas as empresas estão oferecendo poucas oportunidades e a absorção é pequena. E o que resta, então, para esse profissional 50 mais? Empreender, né? Então, só que eu costumo dizer que existem dois tipos de empreendedorismo, né? O empreendedorismo por necessidade, é aquela pessoa que é desligado da empresa e precisa ter ou já é aposentado, precisa ter uma composição de renda, porque a aposentadoria não supre as necessidades básicas, mas também tem aquele profissional que resolve empreender por propósito. Se aposentou, saiu do mercado de trabalho, então realmente agora eu vou colocar em prática aquilo que traz sentido para a minha vida, né? Então eu costumo dizer, o empreendedorismo por necessidade, por subsistência, e o empreendedorismo por propósito. Vamos dizer a terceira classificação. Feliz é aquele que precisa de empreender por subsistência, mas consegue colocar em prática algo que venha a fazer sentido na vida dele. Esse eu acho. E com você? Como é que foi? O que o levou a empreender? Na verdade, quando eu dava aula de empreendedorismo na faculdade, né, porque eu comecei dando aula em faculdade, eu saí de banco em 2016 e aí resolvi fazer um tempo, um estágio para dar aula em faculdade. Até porque eu achava e acho ainda, né? Que na faculdade é um celeiro de coisas novas, muita inovação, gente com um monte de ideias. Então eu quis passar por esse processo, né? Eu ainda estava tentando nesse ano, que foi 2016, eu dava aula em faculdade, mas eu ainda estava tentando voltar para o mercado de trabalho. Porque eu entendi, como todo mundo que vai empreender acha ou já pensou nisso, que não é a hora, que vai chegar uma hora e que essa hora não é a hora. E eu achava que eu tinha que voltar para o mercado de trabalho ainda. Mas eu fiquei pensando, falei, nossa, se não é essa hora, quando vai ser a hora, né? Se agora, aos 52 anos, quando eu comecei a empreender, se eu não começar agora, eu vou começar quando, né? E aí eu decidi efetivamente, não foi fácil a decisão, porque eu tive convite para voltar para o mercado de trabalho, porque aonde eu trabalhava, né, no negócio que eu fazia, a minha idade não era tão séria. É claro que eu ia ganhar menos voltando ao mercado de trabalho do que eu ganhava antes, mas eu poderia ter voltado. Então eu falei, não, então eu vou embarcar nessa nova vida de empreender e comecei então efetivamente final do ano de 2016 com a estrutura de consultoria, vender o meu nome, vender o projeto. É claro que fiquei um tempo aprendendo, né? Você sabe, Verônica, nesse mundo de ensinar, você tem muita coisa de aprender, né? Então, eu estudei muito, eu fiquei 6 meses sabáticos, que eu chamo, mas sabático é um descanso.
mas estudando PNL, coaching, mentoria, lendo livro, porque eu já gostava de ler muito quando eu estava no banco, né? Eu já era contra a estatística que hoje tem de liderança, que o líder hoje lê mal um livro por ano na média. Eu já gostava de ler, então eu já tinha o entendimento de que a leitura me ajudava bastante. Quando eu passei a ser consultor, eu falei, bem, agora eu tenho que ler muito mais, né? Porque eu tenho que aprender para poder ensinar. E aí foi muito bacana, foi muito difícil, porque no início eu ainda sentia muita falta da gravata e do terno. Não é fácil. Eu diria que essa transição foi a mais difícil, porque eu gostava, né? Eu estava naquele 31 anos, uma vida, né? Naquela correria, hábito, cliente. Sim, sim, aquela confusão de cliente, agência, funcionário. Eu gostava daquele negócio, estava no meu sangue. Foram 31 anos, né? Agora, você virar a chave foi muito difícil. Muito difícil. Muito difícil, porque eu ainda estava com a cabeça lá e querendo empreender aqui, né? Óbvio que eu fui fazer terapia, não por causa disso, mas porque por outros temas que é sempre importante a gente fazer. E o meu terapeuta disse o seguinte, que eu ficava perguntando para ele, né? Pô, será que vai dar certo eu empreender ou eu voltar para o mercado de trabalho? Ele dizia, bem, então quer dizer que para você decidir, eu tenho que descer aqui uma tela com o futuro e projetar daqui a 5 anos e mostrar, Clerc, assim é você empreendendo. Ou assim é você voltando para o mercado de trabalho. Como eu não posso descer a tela do futuro, você tem que decidir, né? Porque ele dizia que eu estava com um pé em cada barco. Eu estava no barco de empreender e no barco de voltar para o mercado de trabalho. Ou seja, em algum momento esse rio ia abrir e se eu não pulasse para o barco, eu ia cair e podia morrer afogado, né? Foi quando eu, pensando muito, eu decidi então pular no barco de empreender e apesar dos ventos não estarem a favor, né? Porque é sempre muito complicado. Empreender no Brasil é uma aventura, né? Muita coisa. Aí eu resolvi seguir a vida e empreender. Eu acho que uma das principais competências para o empreendedor no Brasil é gostar de viver grandes emoções, né? Porque nós vivemos emoções diariamente, altos e baixos. Tem mês que tem muito trabalho, tem mês que não tem. Bom, eu digo que eu nunca fiquei sem trabalho, mas eu digo que reduz. Então, a gente vive na montanha-russa, altos e baixos. Então, assim, a competência do empreendedor, viver grandes emoções, ou seja, esporte radical. Empreender no Brasil é sinônimo de esporte radical, concorda? Sim. Não, e eu tinha uma máxima antes que as pessoas falavam assim, no banco falava muito, e também falava no mercado de trabalho, que eu tinha muitos amigos que eram de outros segmentos, marketing, outro mais, até de RH. As pessoas diziam, não, eu quero ter o meu negócio, porque hoje eu trabalho muito, e com o meu negócio eu vou trabalhar menos. Olha que ilusão, Verônica. Pelo amor de Deus. Doce ilusão. Você trabalha 48 horas por dia e ainda falta tempo. Não é verdade? Então não tem essa. Porque se o cara quer empreender mesmo, de verdade, ele tem que mergulhar de cabeça. Ele tem que entender o que ele vai fazer, mas não é entender mais ou menos. Ele tem que entender muito, porque ele vai ter concorrentes. Hoje em dia, dificilmente no Brasil e no mundo, tem alguém que empreenda algo totalmente novo, que ninguém nunca pensou. É muito difícil ter isso. Hoje em dia você vê gente empreendendo de coisas que já são feitas. Então, se você não fizer diferente... Eu sou consultor. Tem uma máxima que todo mundo que sai do trabalho, né, e não consegue voltar para o mercado, vira consultor. Hoje, acho que não é máxima. Acho que tem muito consultor. Então, como eu vou ser o Clerc, o consultor que fala do tema X, que vou ser escolhido para um projeto em detrimento a esse, aquele. É um monte. Então, para empreender, você tem que buscar o novo. O que de novo você aporta no teu mercado? O que é novo? Né? Qual a sua vantagem competitiva, né? Isso aí. É você parar para pensar. Você tocou num ponto que eu achei muito interessante, que eu gosto de trazer alguns conceitos, né? Você falou um pouquinho ali atrás que para você empreender, você estudou, você se preparou, você fez um mergulho no aprendizado, o seu sabático, não é? Muitas pessoas sucumbem ao empreendedorismo justamente porque não dedicam esse tempo ao aprendizado, né? Ao estudo do negócio, ao planejamento. Isso nós chamamos de quê? De atitude empreendedora. Então, aquela pessoa que abre o seu negócio só para ganhar um dinheiro para a sua remuneração, que não tem esse preparo,
ele tende a morrer mais rápido do mercado. Sim. E se ele sobreviver, ele vai se machucar mais, né? Então, eu vejo que você... Como é que você vê isso, né? Porque você se preparou. Então, quer dizer, a atitude empreendedora é muito importante, não é? Você se preparar, você estudar. Como é que você vê isso? A questão da pessoa se lançar e fazer o que gosta também na medida do possível. Como é que você vê isso? Primeiro é o seguinte, você também é mentor e coaching, eu sei que você é. Eu tenho muito mentorado, que agora eu tô investindo mais no mentorado e mentoria do que no coaching, né? Mas eu estou me encontrando mais na mentoria. Isso, e eu pego muitos casos de pessoas que saíram do trabalho e foram empreender. E que não deu certo e voltaram para trás e hoje estão recomeçando. Qual é o grande erro de quem vai empreender? Sai da empresa, ganha um dinheiro e vai começar a empreender. A primeira coisa que ela pensa é o seguinte: eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. Não necessariamente. Por exemplo, você pode adorar ficar no salão de cabeleireiro e nem por isso você vai abrir um salão de cabeleireiro. Você pode adorar livros e nem por isso você vai abrir uma livraria. Então as pessoas confundem as coisas. Eu adoro café. Sempre tomei muito café. Vou abrir uma cafeteria. Não é assim que funciona. Você tem que... Não é só o que você gosta que vai ser o motivo pelo qual você vai empreender. Ok, você vai colocar isso na mesa? Vai sim, mas você tem que fazer pesquisa, entender. Eu tenho uma amiga minha, Verônica, que ela saiu do banco e ela montou uma livraria. Por quê? Porque ela adorava ler, número 1. Segundo, no bairro onde ela morava, não tinha livraria na rua. Ela pensou, bem, como não tem livraria e eu procuro só assim shopping, eu acho que no bairro cabe, eu vou abrir uma livraria no bairro. Ela abriu uma livraria no bairro. Ora, livraria no bairro, quem vai frequentar? São aquelas pessoas que moram ali, que vão entrar na livraria, vão pedir um cafezinho, vão pegar 50 livros, vão ficar lendo e vão comprar um de R$ 39,90. Uma vez por mês se comprar. Se comprar, exatamente. Se comprar, então não paga. Não deu certo, 6 meses depois ela fechou, perdeu todo o investimento dela. Por quê? Porque ela foi se inspirar numa coisa que ela gostava e foi para um bairro que ela achava que... Não é assim, você tem que estudar, ver se é aquilo realmente que você tem, se tem mercado, ir a fundo, estudar cliente, fazer a persona do cliente que vai comprar o teu produto ou teu serviço. Tem que pesquisar, perguntar para as pessoas, né? Eu gosto muito de dar sugestão quando eu estou falando com o empreendedor. Eu não sei o que fazer. Faz o seguinte, pega 5 ou 6 amigos teus e faz uma rápida pesquisa. Faz uma pesquisa, entende? Do que esse teu amigo precisa mais? Ou então lança a tua ideia. Olha, eu quero montar uma cafeteria no Itaim Bibi. O que você acha? Faz uma pesquisa de opinião, ou com uma ideia consolidada, ou pedindo opiniões, antes de você se lançar, porque é mais fácil. Hoje em dia, a internet, você dá lá um Google, você acha o que você quiser. Concorda? Exatamente. É pedir ajuda também, né? Pedir ajuda, fazer uma pesquisa, uma breve pesquisa de mercado, você conhecer, tentar. Eu digo o seguinte, que antes de você abrir o seu negócio, você tem que dedicar um tempo nos bastidores, né? Você sentar na sua mesinha, na sua casa e fazer um plano de negócios, né? Estudar, pedir ajuda, chamar uma mentoria, fazer cursos. E tem cursos rápidos. Tem. Inclusive gratuitos, que você pode fazer. Mas busque a informação. Você precisa se ferramentar para que você possa prosperar no mercado que você decidir entrar, né? O Sebrae tem muita coisa, né? O Sebrae tem muita coisa grátis que você pode entrar lá. Quer dizer, eu agora tenho feito algumas postagens para empreendedor e tem muita gente que entra no meu Instagram e fala, poxa vida, eu fui empreender, não deu certo. Aí eu digo, gente, tem as coisas que são básicas para você, né? Você tem coisas básicas para você começar a empreender, que você precisa cumprir uma rotina, né? Você tem que ter ali um planejamento básico. Eu quero empreender no ramo tal, tenho dinheiro e vou. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. R$ 1 mal empregado significa prejuízo, né? Não, e com mais de 50 então, né, Verônica, o que você está falando agora? Não dá para errar, concorda?
Não, de jeito nenhum. Não Então, por isso dá. que o estudo é fundamental para que você Sim, acerte de primeira, né? sim, Claire, eu sim, quero saber uma coisa de você aqui. sim. Que ninguém nos ouça, mas conta pra gente um segredo. Pode falar. Opa, gostei disso. Quando você decidiu empreender, quais foram os seus sentimentos que afloraram? Né? O Uhum. que você sentiu lá no fundinho do seu coração, nesse seu processo de transição de carreira? Conta pra gente, ninguém tá ouvindo a gente, não. Ninguém tá ouvindo, né? Aliás, gente, convida seus amigos aí, aperta no aviãozinho, marca Isso, coraçãozinho para vir mais gente para aqui e façam suas perguntas exato, também se quiserem, né? Que a gente pode falar aqui. exatamente. Muito medo, Verônica, muito medo, porque assim, a gente é tudo muito bonito, né? Ah, eu vou empreender, vou montar um negócio, tá, mas e as contas que você tem para pagar? Nada que você empreende começa a te dar dinheiro no dia seguinte. Não, é você Existe se um preparar ciclo. para, né? Tem um Dependendo do negócio, ciclo. 1 a 2 anos no mínimo, Pois né? é, entendeu? Hoje eu faço mentoria e faço coaching também para empreendedores e digo, você tem que ter pelo menos no seu caixa reservado, guardadinho para folga, 2 anos. 2 anos de despesas projetadas. Então, se você Exato. gasta lá no seu negócio 20 mil reais, você tem que ter 240 mil reais guardadinho, no mínimo, para que você não dependa do seu faturamento, né? A minha avó dizia que era vender de dia para comer de noite. Não dá para ser Isso. assim. Não Jamais. Não dá, pode ser não assim. dá, entendeu? Então, ou seja, muito medo eu senti porque realmente saí do banco, né? Saí de uma atividade que eu tinha lá plano de saúde, que eu tinha vários benefícios e passar a não ter me deixava preocupado. Eu tinha ainda uma filha, tenho uma filha de 22 anos que ainda faz faculdade, então eu tinha uma filha que dependia bastante de mim ainda, né? Porque estava começando a faculdade. Ou seja, esses medos povoam a nossa cabeça. Não tem jeito. Você precisa... Agora é o seguinte, ou você enfrenta, se planeja, pega opinião, se estrutura, estuda e vai, porque é aquele papo do medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas tem Porque um medo senão... saudável. Tem um medo É saudável isso. que impele a coragem. É isso Então, aí. esse medo existe até hoje, né, Claire? Que nós já Claro, estamos no mercado há claro. algum tempo. Inclusive agora, nesse momento que nós estamos vivendo, me diga quem não está com medo. Nós estávamos conversando hoje cedo, estamos receosos sim, mas qual o movimento que é preciso gerar para que esse medo não ingesse a gente? Né? Esse Sim. empreendedor não se deixe levar por um medo. Tem que ser um medo saudável que faça você ir com um ato de coragem e realizar alguma coisa. Então, eu digo assim, um fator principal para te dar um tanto mais de confiança e de segurança é o preparo. Né? Sim. É a busca da informação, é o conhecimento, é o planejamento, ou seja, é você saber o terreno que você está pisando. Você concorda com isso ou não tem nada a ver? Plenamente. Você tem que saber onde você está pisando. E assim, gente, quem está ouvindo a gente agora aí, aceitem as suas vulnerabilidades. Você vai ter medo, você vai, às vezes, pensar que está no caminho errado. Tudo vai acontecer. Eu já tive momentos, eu estou há 4 anos empreendendo a minha empresa, né? A minha consultoria. E eu tive alguns momentos de, nossa, e se eu tivesse lá, e se eu tiver... Isso não tem jeito. Faz parte, mas coragem. Né? A Simone botou aí, coragem. Coragem. Segue o teu sonho. Porque, por exemplo, eu ficava pensando, ora, eu fiquei em banco 31 anos e eu nunca trabalhei em um banco privado, em um banco público. Nada contra banco público, mas eu sempre trabalhei em banco privado. Se eu fiquei 31 anos no mercado privado, que exige muito numa área comercial, é porque eu tenho muito valor. Exatamente. E esse valor tem que ser usado para construir o meu negócio, entendeu? Então, sim, tem momentos que a gente fica, mas tem momentos que, né, a palavra é coragem, como falou Simone, coragem. Coragem que a gente sai dessa, né? Você falou uma coisa muito bacana, que você ficou 31 anos é porque você tem muito valor. Então, significa que é muito importante que o empreendedor atual, os 50 a mais, que deseje empreender, que invista também no autoconhecimento, né? Para saber os seus pontos fortes, quais são as suas limitações, até onde ele pode chegar, porque isso também dá o quê? Elemento interno para poder superar os momentos iniciais
e as emoções que estão por vir no ato de empreendedorismo, né? E aí, pegando esse gancho disso que você está falando, conta pra gente também mais um segredo. Quais foram os obstáculos, né? Os desafios encontrados que você quase se descabelou e que você até sentiu vontade de jogar a toalha e falar, não quero mais, eu vou desistir? Quando chegam os boletos. Quando chegam os boletos, entendeu? E quando você vê o seguinte, você não pode viajar, a sua viagem... Antes eu fazia uma viagem por ano de férias, legal, internacional. Agora as suas viagens têm que ser assim, vai para um hotel fazenda no interior de São Paulo e volta, entendeu? Não dá. É hora que você fala assim, meu Deus do céu, é difícil, né? Você ter que recomeçar aos 52 anos de idade, né? Nada contra a idade, porque a gente sabe que a pirâmide etária, você já falou, está virando. Existem grandes empresas que estão investindo, contratando gente que tem mais de 50 anos. Ou seja, o mundo já despertou que se a gente não der força para essa geração que está vindo aí, né, dos novos idosos, a gente vai perder muita massa cefálica, muita produtividade, muita coisa boa que a gente leva de experiência, né? Não é por causa disso, mas é porque realmente a gente fica naquela... Putz, e agora? O que faz, né? Agora volto, não volto? Não, assim, tem que ter muita força de vontade. Porque o que acontece? Eu queria te falar uma coisa. Eu estou aqui com um dado aqui que você falou, mas eu fiquei impressionado pesquisando essa semana. Que em 2030 serão 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos. 30 milhões de pessoas. E apesar de muita gente, quer dizer, pouca gente, mas gente importante, falando que quem tem mais de 50 tem espaço no mercado, não é isso que a gente vê. Não é. Não é. Eu te contei, e vou contar aqui para todo mundo, uma vez eu fui contratar uma pessoa para o banco, para uma vaga de gerente geral, de uma agência minha, e eu tinha 51 ou 50 e ele tinha 54. Um ótimo profissional. Acabamos não fechando com ele por outro motivo, mas não por causa disso. Ele me falou que estava há 2 anos procurando emprego para voltar, com um currículo maravilhoso. Uma vez ele fez um teste. Ele tirou 20 anos da idade dele no LinkedIn. Ele ficou 2 anos, ninguém procurava ele. Aí um belo mês ele tirou 20 anos. No dia seguinte, ele teve 4 contatos de RH, porque falou que tinha 34 anos. Ou seja, aquela experiência dele servia com 34 anos. Com 54 não. Né? Então, ou seja, todo mundo fala bonito, 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 mas... Na verdade, tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Dificuldade, Claire, que ainda há muito preconceito, né? Foi o tema que a Cláudia trouxe na outra live, a questão do mindset, né? Ainda precisamos sair de um mindset frio e entrar no mindset de crescimento. Quebrar esses paradigmas. Ter um olhar diferenciado. Até as próprias empresas, né? Até porque as empresas precisam também dessa intergeracionalidade. Elas precisam do profissional maduro, porque os jovens são fantásticos. Mas ainda tem a questão da ansiedade, a questão de uma impulsividade, tem uma série de questões que só a experiência dá. Então, essa mescla de gerações é que faz com que aquele resultado seja realmente sustentável. E as empresas e os RHs precisam ter esse olhar também para poder abrir as portas para essa faixa etária, não é isso? Então, se você parar para olhar, até teria espaço sim, tem espaço sim. O que precisa é colocar o preconceito de lado, né? Mudar o olhar, tirar as vendas dos olhos e enxergar que é necessário fazer esse processo de mudança, né? Sim. E alguém colocou aqui sobre o mundo digital, né, da internet. Isso, não sei quem é a terceira idade, a Anne. E é verdade, né? A gente, eu pelo menos tenho muita dificuldade, né? Eu vivo aprendendo todo dia e aprendendo. Mas quem quer empreender, principalmente com mais de 50, precisa navegar no mundo da internet. Você não vende mais hoje se você não tiver na internet. Não tem. Mas o que eu vendo é um produto físico, mas tem que vender para a internet. Você tem que estar lá, não tem jeito. E tem que conhecer. Então, o que eu dou de dica? Faça um curso de marketing digital. Tem tanto curso bacana aí, né? Aprende. Lembra daqueles 6 meses que eu fiquei aprendendo? Quem vai empreender agora, faz curso, aprende, lê, porque você vai ter muito mais firmeza para poder seguir.
Porque não tem jeito, tem coisas que nós não vivemos. Quer dizer, o computador, eu fui da época que entrei no banco, que o computador era uma geladeira. Uhum. Era uma geladeira. Eu me formei, eu fiz o FRJ no Rio de Janeiro, você conhece? Eu lembro que quando eu fui ver os computadores que faziam os acertos do vestibular, naquela época, SES Gran Rio, lembra? Eu fiz SES Gran Rio. Uma sala de 200 metros quadrados para suportar os computadores que faziam o vestibular. É verdade. Hoje em dia, você pega um telefone que tem todo o banco de dados ali dentro. É impressionante. Ou seja, mudou muita coisa. E está mudando. Eu tenho que estar antenado. Aquela pessoa que está com 50, mas na verdade, mentalmente, ela tem 100, não vai. É aquela coisa que a gente fala, né? Tem que ter a construção da cultura digital. Tem a cultura digital e tem a tecnologia, né? Então, quer dizer, a cultura digital é você mudar o teu pensamento. E a tecnologia é fácil de você aprender a operar, né? Sim, então, tem que construir essa cultura digital. Sim. A Anne está falando aí que ela fez COBOL. Anne, eu também fiz COBOL e BIM, né? Eu sou dessa... A Anne estará conosco em agosto falando exatamente sobre marketing digital. Você vê, legal, Anne. Eu quero estar, porque assim, eu apanho, às vezes eu apanho, às vezes fico vendo tutorial, não acerto, tento de novo. Mas esse é o X da questão de um empreendedor. Exato. Não desista. Vão aparecer vários fatores que vão querer tirar você do rumo. Mas é o que você falou. Mude a sua cabeça. Empreendedor, mindset novo. O empreendedor que não tem mindset de empreendedor, o que ele montar não vai dar certo. Ele vai vender coco na praia, não vai dar certo. Ele vai vender gelo no deserto, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A cabeça que é tudo, né? A cabeça que é tudo, a postura da pessoa. Pegando esse gancho, vamos transformar então essa nossa pergunta, uma pergunta um tanto mais didática, para que você possa orientar quem está nos ouvindo e para quem já estiver, quem veio assistir você, pensando já com essa questão do empreender. Vamos lá, Claire. Quais são os passos básicos que o profissional 50+, precisa dar, né, precisa tomar para tornar-se um empreendedor? Vamos agora ser um pouco mais didático para a gente poder contribuir com as pessoas que estão aqui nos assistindo. Sim. A primeira coisa que eu diria é o seguinte, é muito melhor que você faça uma reserva financeira para começar a empreender. Então, ou seja, o que você for montando, pensando em montar, o que seja, tá? Desde uma barraca de cachorro-quente até uma empresa, o que seja, você precisa ter um fluxo financeiro. Você precisa ter dinheiro, não tem jeito. Estamos no Brasil e no mundo, empreender sem dinheiro não dá certo. Então, primeiro, você precisa rever seu fluxo financeiro. O dinheiro que você tem, tudo que você tem guardado. Depois, fazer aquilo que eu falei, a pesquisa do que você gosta versus o que o mercado compra. Senão entra naquilo que eu te falei. Eu gosto de livro, vou montar livraria, quebro. Eu gosto, porque se você empreender naquilo que você gosta, por exemplo, eu sempre fui assim, falante, falo pra caramba, adoro falar. Eu sempre gostei disso. Então, empreender numa consultoria de aulas e treinamento era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Então, eu consegui aliar o que eu gosto com o que eu estou empreendendo. Mas nem sempre. Eu já vi casos de pessoas que empreendem coisas que não tem nada a ver com ela, que ela nunca fez. E que tá super certo. Mas se você puder aliar, bacana. Então, assim, veja se o que você gosta de fazer tem mercado para comprar. Porque eu posso querer fazer uma coisa maravilhosa, mas ninguém compra. Não vale. Então, 2, ponto importante. Terceiro, faça essa pesquisa que eu falei com seus amigos, as pessoas que você conhece. Solte uma pesquisa. Tem tanta ferramenta de pesquisa no Google, né? Solte uma pesquisa entre as pessoas que você conhece. Construa a sua persona. Para quem eu vou vender? Eu, por exemplo, eu tenho várias personas. Eu, como vendo treinamento, eu tenho uma persona de gerente de RH montado. Que é a pessoa onde eu já construí o script de abordagem, onde eu treinei como eu vou falar, como eu vou vender a minha consultoria, o que eu ofereço o produto. Ou seja, constrói a pessoa para quem você vai vender o seu produto ou serviço. Isso tudo antes de montar. Eu estou falando lá atrás, lá naqueles meses sabáticos que eu passei, lá, antes de abrir o negócio. Então você constrói a sua persona, faça pesquisa de mercado, veja realmente quem está empreendendo no setor que você quer empreender, porque hoje em dia tem muita coisa na internet que você pode pesquisar. Eu quero montar
uma filial de uma franquia. Legal, eu vou lá e entro e vejo todo mundo da franquia que está reclamando ou que está elogiando. Vai ser o ponto que você vai decidir fazer ou não? Talvez não, mas vai te dar luz. Você vai começar a ficar um pouco mais crítico em relação a isso, concorda? Então aí sim, depois com tudo isso levantado, aí você começa a pensar em empreender. Aí você vai fazer um plano de negócios, que o Sebrae também ajuda muito, tem muita coisa na internet. Montar com todos os dados que você juntou, montar um plano de negócios para a sua empresa. Tudo que você levantou, bota num plano de negócio. Constrói fluxo de caixa, que eu falei, 2 anos no mínimo de dinheiro, de despesa que você vai ter. Aí depois, se você cumpre isso tudo, Verônica, dificilmente vai dar errado. Dificilmente você não vai conseguir. Vão acontecer problemas? Vão. Mas é aquilo que eu te digo. Na vida é assim. E assim, todo empreendedor... Você consegue passar por cima, né? E empreendedor tem que ter coragem. Coragem. Aí a Anne falou da missão, visão, valores. Isso tudo está no plano de negócios. No teu plano vai ter missão, valores, a visão da tua empresa, as tuas personas, e que o marketing chama de avatar também, os teus avatares, quem são as pessoas. Isso tudo antes. O problema é que assim, eu conheço muita gente que hoje eu presto mentoria que quebrou porque saiu, montou um negócio, investiu dinheiro e cara, hoje em dia você perder dinheiro, todo o dinheiro de uma vida. Eu já peguei gente aposentada que tem hoje 55, 60 anos, que pegou o dinheiro de uma vida de trabalho, investiu e fechou. E sabe que você isso não se imagina? recupera. Não consegue. Não é, entendeu? Então tem Então, que estudar muito, tem que pesquisar muito, porque é difícil. Muitos conseguem dar a volta por cima, mas eu digo assim, a média do brasileiro não consegue reaver esse dinheiro perdido. Né? Então, muitos também optam até, eu já vi até situações de enveredarem por empréstimos e aí se envolveram num círculo vicioso ainda maior. Então, é preciso ter muito cuidado. E esse plano de negócios, corrija se eu estiver errada, ele vai dar todo esse embasamento da construção do capital inicial, do capital de investimento e o capital de risco que você precisa ter. Para quê? Você não caia nessas armadilhas da falta do conhecimento, da ignorância. Sim, né? sim. Então, é não, fundamental. eu acho, a Bia até comentou, eu acho que foi a Bia que ela falou, se tem pesquisa de pessoas que já erraram, para que você vai fazer a mesma coisa, gente? Você pode pesquisar, né? Exatamente, vai fazer um benchmark, né, com as pessoas. É interessante você saber as pessoas que acertaram, né? E qual foi o caminhar dessa pessoa. Mas também pesquisa os fracassos, porque com os fracassos você pode tirar lições. Eu tive um professor na faculdade que ele falou uma frase, Claire, que eu trouxe para a minha vida até hoje. Aproveite as dificuldades e transforme-as em oportunidades. O empreendedor tem que ter essa frase na mente, né? Aproveitar as dificuldades, ou seja, se eu errei, ou tem, aquela pessoa errou em determinado negócio, o que eu devo aprender com ela para que eu não incorra no mesmo equívoco, né? Então, isso é estudo, isso é preparação, concorda? Eu uso uma frase máxima para o empreendedor, que quando eu estou conversando com pessoas que empreendem e que me pedem conselho, eu digo o seguinte, é claro que isso é uma máxima, né? Eu usava muito no banco, também converso com algumas pessoas. A gente nasceu ou para chorar ou para vender lenço. O empreendedor nasceu para vender lenço. Então, o empreendedor é aquele cara que, quando está todo mundo chorando, ele está pensando como ele vai vender lenço. Fecharam todos os restaurantes. O cara que é empreendedor está sentado chorando no meio-fio. Não. O empreendedor está pensando como ele vai fazer delivery, como ele vai entregar grátis, como foi no início da pandemia. A gente sabe que aconteceu muito isso. O empreendedor não fica chorando no meio-fio. Ele vai pensar, imaginar uma forma com que ele vai virar aquele negócio e dar resultado. Esse é o verdadeiro empreendedor. É a visão ampliada, porque o verdadeiro empreendedor é aquele que detecta, que diagnostica o problema da pessoa e ele é ávido e rápido para encontrar solução, para não fazer aquela pessoa chorar, né? Então, quer dizer, o empreendedor, na grande verdade, ele precisa ser um ser de vanguarda. Ele precisa estar à frente do tempo, porque ele vem para quê? Para solucionar as demandas de uma sociedade. É esse o olhar do empreendedor. Por isso que ele vende lenço. Por isso que nessa pandemia complexa que nós estamos vivendo,
negócios estão prosperando porque estão... não é aproveitar a oportunidade, não é ser oportunista, não é nesse aspecto. Não é isso. Mas é você identificar uma necessidade, perceber uma demanda, ele tem um capital para investimento, atacar aquele nicho para poder atender aquela sociedade. Isso é ser empreendedor, não é? É virar o canhão para onde tem que virar. A gente sabe que tem muita coisa acontecendo. Para você ter uma ideia, a Amazon, ela contratou 15 mil funcionários nessa pandemia. 15 mil funcionários. 15 mil, por conta do aumento de todo o consumo que está tendo para a demanda. Então, ou seja... O Zoom, 5.000% de crescimento, né? As empresas de tecnologia, por conta de todas essas plataformas que nós estamos utilizando, olha como que elas estão escalando, entendeu? Então, é esse o olhar que você precisa ter, né? Claire, que a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Que pena, poxa vida. Pena. Aí a gente vai marcar outro. Vamos fazer... Estou adorando falar com você aqui, com todo mundo aí que está interagindo. Máximo aqui, né? Então, assim, a gente vai fazer igual faculdade, né? Disciplina que tem pré-requisito, empreendedorismo 2, né? Claire, fala pra gente, dica de ouro, caminho das pedras, né? Você já trouxe muita informação relevante, eu tenho certeza que você está contribuindo muito com as pessoas que estão aqui nos ouvindo, mas eu quero agora que você traga o comercial que você sabe, o pulo do gato, do comercial, né? Qual o pulo do gato? Qual a dica de ouro que você dá para quem estiver aqui na nossa live agora e que vai nos assistir depois no canal do YouTube, que deseja empreender? Conta pra gente esse agora. Eu acho muito importante. Eu tinha muito preconceito quando eu fui conhecer os tipos de empreendedorismo, né? E eu me deparei com o empreendedorismo por conta de eu ter saído do banco e não querer voltar, sabe? Eu achava, puxa, eu queria tanto ser um empreendedor, daquele que você falou, que cria uma coisa nova, que é o tal da oportunidade, né? E eu fui pela necessidade. Eu tinha muito preconceito com isso. Nossa, eu fui empreendedor de necessidade, coisa feia. Não tem nada a ver com isso. Mas eu tenho uma dica importante. Veja se você está trabalhando, se você vai empreender, se é o momento. Se é o momento de você embarcar. Porque do mesmo jeito que eu empreendi, a Verônica empreendeu, e muita gente empreendeu e deu certo, pode ser que não seja o seu momento. Então, às vezes, dar um passo para trás não é você adiar o seu sonho. É você se reforçar, criar musculatura para ir em busca do seu sonho. Porque às vezes você está tão decidido a fazer, e você, não, vou fazer agora, a hora essa e vai. Às vezes não é a hora. Isso para quem consegue segurar. Para quem já está nesse mercado, quem foi demitido, ou quem está a fim de montar agora alguma coisa, a esse sim, a dica de ouro é o plano de negócios. Sem plano, nem comece a fazer. Se você não fizer um plano, não vai dar certo, Verônica. Concordo plenamente com você. Clerc, conta pra gente onde que as pessoas encontram você. Você tem um canal no YouTube fantástico. Eu tenho, opa! Eu sigo você, eu adoro os seus vídeos. Instagram, site, onde que as pessoas encontram você? Vamos compartilhar, que isso é importante também, né? Legal. Bem, gente, eu tô lá no YouTube. Quem quiser agora já pode entrar lá. É Clerc Consultor. Eu tenho vários vídeos, inclusive de empreendedorismo, né? Eu tenho outras coisas além disso, né? Eu tenho outros vídeos de inteligência emocional, de vendas. Quem está montando agora o seu negócio, tem vários vídeos lá, né, apoiando a venda, métodos novos, bem bacana. Então é Clerc Consultor no YouTube e no Instagram também tem muita coisa bacana lá. LR Clerc, eu coloquei agora aqui nos nossos comentários. Venham, que com certeza vocês vão ter muita coisa boa e vão colaborar também, porque eu peço sempre, deixe comentário, faça sugestões, porque o canal é vivo, né? Vem coisa nova, a gente vai. Foi um prazer estar com você, foi muito bom. Olha, me senti super à vontade. Me senti na sua casa, tomando um cafezinho aí. Bom, agora eu vou pegar o cafezinho pra gente, né? Nossa, delícia, delícia. Ficou faltando isso. Bom, gente, o que eu quero falar antes de encerrar aqui a nossa live, fiquem atentos. Semana que vem nós teremos também a 6ª live do ciclo Live 50+. Será com Sônia Lota, Clerc, né? Opa! Nós vamos falar sobre propósito, né? E aí a moderadora será a Ilane, porque, gente, nosso esquema, eu e a Ilane, dupla dinâmica, né? Formiguinha atômica do programa De Repente 50.
Uma semana eu modero, a outra semana ela faz a moderação. Então, semana que vem, a Elaine Rodrigues estará com vocês, recebendo a nossa querida Sônia Lota, onde nós vamos falar sobre propósito. A agenda de agosto já está prontinha e vocês aguardem, porque tem temas, assim, fantásticos, tá? Então... Já falaram aí, ó, Sônia, imperdível. Sônia já ganhou propaganda aqui já, ó. Propaganda, né? Então, nós temos o nosso canal no YouTube, também com vários vídeos, com várias dicas. Essa live, todas as nossas lives, elas sobem para o YouTube também, para dar a oportunidade de vocês acompanharem e estudarem cada vez mais. Sigam-nos no nosso Instagram e fiquem atentos com as notícias, com as novidades do programa De Repente 50. Clerc, meu querido, foi um prazer bater esse papo com você. Foi uma aula, muitas informações importantes. Eu tenho absoluta certeza que as pessoas estão saindo daqui com uma nova postura, inspiradas, inclusive, para poder buscar informação e em busca do seu sonho, da sua realização. Agradeço a sua vida aqui, a sua disponibilidade. Espero que você volte outras vezes, que será um prazer. Aí eu preparo o café. Obrigado você pelo convite, Vera. Muito legal. Quando você me falou do programa, eu falei, nossa, é super pertinente para esse momento. Nós que estamos vivendo hoje, né? A gente sabe que as empresas vão ter redução de quadro, a gente sabe disso, não é novidade. Não estou pregando aqui mensageiro do apocalipse, a gente sabe que vai ter redução, as empresas estão se enxugando. E quando você tem mais de 50, então fica mais difícil voltar para o mercado, né? Então, ou seja, se você conseguir, com muita estratégia, com muito plano de ação, com muito pé no chão, de repente você consegue um espaço muito melhor do que você tinha antes, em menos tempo que você imagina, entendeu? Esse tema é super importante. Obrigado. Exatamente isso. Então, quer dizer, nós estamos aqui para contribuir com o desenvolvimento dos 50 mais. Contem conosco. Espero tê-lo aqui outras vezes, tá bom? Uma boa noite. Um beijo. Boa noite. Beijo a todos. Obrigada pela audiência. Obrigada pela companhia e até o próximo encontro. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.